foi, irmão, assim. Eu não aguento mais, está branco esse chiclete. Não é mastigando o que eu digo. É porque as pessoas falam assim, os nutricionistas, não, tem que mastigar, sabe? Se você não mastigar bem a sua comida, você não absorve os nutrientes legais dessa comida. E por que a Bíblia você lê, já li, acabou, e não mastiga? Porque aí quando alguém faz você mastigar, alguém especial como eu, que fala pra caramba, aí começa a falar pra você, vai falar agora, ouvir essa palavra de novo, aí você mastiga de novo, aí a sua carne fala, já não aguento mais falar disso, mas ele faz eu olhar de novo para aquilo, porque tem coisa que Deus fala com a gente, né? A gente fala uma vez e tá bom, mas tem coisa que Deus diz, esse vai ter que mastigar, para engolir, para absorver bem o que eu estou falando. E nós viemos falando sobre pensamentos, sobre fortalezas da mente, durante uns 2 meses, eu acho, falando sobre pensamento, falando sobre as portas da alma, né? Que é a mente, que é os sentimentos, que é o desejo, e a importância de cuidar dessas portas, de estar atentos, porque elas são fundamentais para a existência das ações. E dependendo como você estiver agindo, você está abrindo a porta para domínios, não é isso que nós falamos? Domínios. E o domínio é o que? O demônio vai te dominar. Que isso seria muito fácil resolver. É só pegar o nome de Jesus e o demônio sai do corpo dela. Mas o problema da comida, sabe? Eu preciso emagrecer. Eu preciso deixar de comer algumas coisas. É difícil. Acho que o demônio é mais fácil de tirar. Porque a comida é uma briga feia com ela. Porque é domínio. Porque a mente já absorveu pensamentos. Porque ao sentir, gostei disso, essa ideia é boa, e aí você começa a desejar, e a comida é um desejo que gera um domínio. Por isso que o Senhor disse, cuidado, Jesus disse, nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque ele está falando de domínio. Não é que o homem não pode comer, mas está dizendo dos prazeres da carne, e um dos prazeres da carne é comer, como beber, como fazer outras coisas, como falar mal da vida das pessoas. Há domínios que são prazerosos para o homem, e que ele tem que tomar cuidado para não cair nesse domínio. E o domínio, como que é que ele vem? Ele vem no pensamento, gera um sentimento, um sentido dos pensamentos, e gera um desejo. E se você disse sim no pensamento, na ideia maldita, e depois você diz, isso deve ser bom, e depois você desejou e decidiu fazer aquilo, irmão, e você começa a praticar aquilo, vai vir domínio sobre Deus desejos. Você vai se tornar escravo de um desejo. Domínio de desejos, nós falamos. Sobre o domínio da consciência da carne, consciência dos olhos, que é a cobiça, e a soberba da vida, o orgulho, domínio do desejo, do orgulho do homem, né? De ser orgulhoso, de ser humildade, de ser um bonzão. É domínios. E Satanás adora quando o homem ele está sobre esses domínios, seus desejos, porque fica fácil manipular os interesses dele. Fica muito fácil o mundo envolver uma pessoa quando ela está sobre um desejo, dominado por um desejo. Porque é só oferecer a ele vem igual um cachorrinho. É só mostrar para ele, então, toma aqui uma agradinha, né? Como é aquela bolachinha que eles adoram para, né, domar o cachorro. Então, vem, faz agora, senta, agora deita e rola. E é o que Satanás faz com muitas pessoas do mundo, porque eles são dominados. Então a Bíblia diz, não amem o mundo nem o que está no mundo, para que não sejam dominados por desejos, para qual vocês se tornarão escravos. O inimigo vai destruir vocês, ele vai aproveitar desses desejos para pisar, para arrumar mais problemas na sua vida. E é o que a gente vê. Quem está dominado pela cobiça, quem está dominado por soberba, dominado pelos prazeres, não importa ser feliz, eu faço o que eu quero, é isso mesmo, tá bom, vai lá no final para você ver qual é a conta que o garçom vai trazer para ele. O garçom desse mundo é Satanás, o garçom desse mundo é o inimigo, os seus demônios, e depois ele vem na pontinha e diz, aí, o que você lembra? Aqui, ó, a sua saúde, aqui, ó, a sua família, aqui, ó, o seu trabalho que você tinha. Agora você vai pagar quando estava bom, né? Você roubou, você fez coisa errada, pela soberba, ligou, perseguiu, você desprezou a Deus, desprezou a sua esposa, traiu, fez isso e aquilo, agora dá conta para pagar. Porque se deixou ser dominado, não conseguiu, pastor. Eu consigo resistir. Deus entende a minha fraqueza? Não, Deus entende a sua fraqueza.
Deus até sabe da sua fraqueza, mas Ele não entende a sua fraqueza. Ele só entende uma coisa: que tem tudo para dar certo a sua vida. Eu dei meu Filho na cruz e o meu Espírito para habitar em vocês, para dar certo a vida de vocês. E Ele não entende como a pessoa deixa Ele de lado para viver no mundão e destruir tudo que Ele poderia ter de felicidade na sua vida. Amém? Nós falamos sobre essas coisas de uma forma bem malhada mesmo, bem mastigada. E eu acredito que vocês nunca mais vão esquecer disso. Aí você tem como pensar as coisas, vai lá em Filipenses 4 e leia. Pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é nobre, direito. Ali você começa a entender as ideias que podem entrar na sua mente. Porque se entrar na mente e você disser, aceito essa ideia, vai gerar um sentimento. E o sentimento vai gerar um desejo. E o desejo, quando praticado, cuidado, irmão. Porque eu acho que tem uns que viciam na primeira, né? Os caras falam. Os caras falam, não, se cheirar, tem uns que cheiram na primeira é viciado. E tem uns que cheiram mais de uma vez para depois se viciar. Mas tem uns que é na primeira. Então toma cuidado, você pode viciar na primeira vez. Que você achar que está bom aquele desejo, aquilo que Deus não aprova, aquilo que a família não aprova, e você fazer aquilo vai virar um hábito, um vício, e depois você não consegue sair daquele prisioneiro. Então você tem que tomar cuidado com as ideias. O sangue de Jesus tem poder. Essas ideias que vêm, eu faço aí, não, isso aqui para mim não dá certo. Não vai ser bom para mim, nem para mim chegar em casa hoje. Eu não vou fazer isso. Está rejeitada essa ideia. Então já diga não. Não ponha para dentro algumas ideias que vêm no seu pensamento. Diga não. Já antes de formar um sentimento. Tá? Rejeite se aquilo não é bom. Não é honesto, não é certo, não é correto, não vai ser digno. Diga não. E para que o desejo não comece a praticar coisas. Porque na sequência do desejo confirmado, vou fazer, é comer. Você está pensando num hambúrguer, você vai pensar, é gostoso esse hambúrguer, agora você imagina ele e confirma no desejo, quando você decide, eu vou lá no McDonald's hoje, você vai e compra e come. E aí depois você come, e aí diabetes que sabe. Aí depois vem, por que eu comi? Por que eu fiz isso? Já fez tudo. Aí a gente pensa assim, coitadinho, ele foi prejudicado, aí amanhã ele está de novo no McDonald's. Aí fala por causa do que? Do domínio. Porque se ele realmente ia se cuidar, ele ia dizer, não vou lá no McDonald's, não vou comprar, porque isso não é saudável para mim. Ele está sem controle. Então por isso que um dos homens que o Espírito Santo veio dar, os frutos, né, do Espírito é domínio próprio. É fruto do Espírito, domínio próprio. E Deus veio te capacitar para isso. Por isso que Deus não entende essa conversinha. Deus não entende, não é coisa que você quer fazer. É coisa que você quer fazer, fica dizendo que Deus entende, que Deus sabe da sua. Deus não sabe nada disso. Deus quer atitude de homem, de mulher, firme, determinada a ser uma bênção, viver bênção e abençoar as pessoas. Então tome a decisão certa. Não perca seu tempo com o diabo. Porque o garçom só traz conta para você pagar. No final ele só vem para destruir a sua vida. Meu garçom, eu vou pegar o cara aí, não. O garçom simbolicamente, o garçom é do diabo, que vem, não vem de graça, ele vem e dobra lá o valor. Mas depois de cobrar, aí custa a sua família, custa a sua esposa, custa a separação, a vida do seu filho, custa um monte de coisa por decisões erradas, porque está aprisionado num desejo. Amém? Mas nós falamos, vamos encher nossa mente então de quê? De sabedoria. Porque o problema das pessoas é não saber como viver, não saber como andar a sua vida diante de Deus, sobre o viver nosso, como agir no nosso dia a dia. Então Provérbios vem com sabedoria de Deus revelada a Salomão para nos dar de entender como Deus quer que a gente age. Então é preciso neste mundo, para sobreviver, ter sabedoria. Saber lidar com as situações da vida, saber lidar com o sofrimento, é preciso ter sabedoria. Então se você quer pensar numa coisa certa, comece a pensar, preciso ter sabedoria. E a sabedoria é conhecimento, é discernimento, e principalmente sabedoria divina. Porque temos a sabedoria dos homens e temos a sabedoria divina, principalmente a sabedoria divina. A sabedoria dos homens traz experiências, mas a sabedoria divina traz experiências e traz
coisas, inspirações, revelações que só Deus sabe como aquilo pode ser desamarrado, desfeito ou tratado. Ele vai te ensinar. A sabedoria é Espírito de Deus habitando em você, a sabedoria divina, falando com você e guiando os seus passos. Então, se eu quero andar no Espírito para lidar com a minha vida, é andar com a sabedoria de Deus, é andar com o Espírito de Deus, colocando Deus sempre à frente dos seus negócios, da sua vida sentimental, da sua vida financeira, seja o que for. Quando você coloca o Espírito de Deus à frente, coloca Deus à frente, você primeiro ora antes de tomar as decisões, primeiro espera para saber como agir, para Deus falar com você, para você entender como agir. Isso é sabedoria. E muitas vezes é divina, porque é uma coisa que você não sabia como agir, de repente algo veio dentro de você e deu uma ideia. Deus falou: para, não fala isso, age diferente. E você age diferente porque o Espírito inspirou você a agir diferente. Então, a sabedoria divina são revelações da palavra de Deus que vem dentro do seu Espírito para guiar você nas melhores decisões, para resolver o seu problema, o seu sofrimento. Amém? Tudo isso para falar de sabedoria, mas vocês entenderam, amém? Vamos para Provérbios capítulo 1 então. Olha o que ele diz no começo de Provérbios capítulo 1, versículo 1. Esses são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escrito para se conhecer a sabedoria e a instrução, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de forma inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, o que é correto, o que é honesto. Então repete comigo: a sabedoria é saber lidar com diversas situações na vida, sendo instruídos e aconselhados pelo Espírito de Deus, nos ensinando a viver de uma forma justa, correta e honesta. É isso que está falando no versículo 3 de Provérbios 1. Agora vamos ler o versículo 4 de Provérbios capítulo 1. Esse provérbio ajudará uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens enfrentar com bom senso os problemas da vida. Então, os provérbios ou os ditos que Salomão aprendeu, as parábolas, os conselhos que ele traz nesses provérbios, nesses falar da experiência da vida de Salomão, vai ensinando a gente sobre isso, a ter experiência e como lidar com os seus problemas. Então é preciso ter sabedoria nessa vida. Não adianta querer resolver as coisas da forma que você acha que tem que resolver. De qualquer jeito resolve aí, tá tudo. Não. Sabedoria é fundamental, você saber como agir, porque ela vai trazer experiências para você poder saber lidar com as situações adversas da vida. Então a sabedoria é fundamental na sua vida espiritual. Então busque a sabedoria. Busque em Deus, os jovens e os velhos, seja quem for, precisamos desejar a sabedoria. O versículo 5 ele está dizendo assim: ouça o sábio e crescerá em prudência. O homem experiente obterá orientação para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e os enigmas do sábio. Então ele diz: ouça, a palavra é ouça. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. A sabedoria vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se ouvir os sábios, a sabedoria humana, é ouvir a experiência das pessoas que nós temos em nossa volta. Pessoas mais velhas que vivem na prática do bem. Mas a sabedoria divina vem do ouvir da sabedoria dos sábios, que se aplicam ao conhecimento das ciências de Deus, das coisas de Deus. Você pode se tornar um sábio quando você procura conhecer a palavra de Deus. Você começa a se inspirar em coisas divinas, em pensamentos divinos. E você começa a ter conceito sobre a vida, não da forma humana apenas, mas de uma forma agora divina, espiritual sobre as coisas. Então não faça de qualquer forma.
Eu não trato da comida e dizendo como o que você quiser, tanto faz, o importante é ser feliz. Não, eu começo a ver na vida dizendo, cuidado, a glutonaria, controle a sua alimentação, cuide do seu corpo, é templo do Espírito de Deus, aprenda a cuidar do seu corpo. Deus fala muitos ensinamentos, muitos conselhos na sua palavra, e Ele diz que o sábio é aquele que aprende não a falar as coisas inteligentes, mas a ouvir as coisas inteligentes, as coisas boas que vêm para ajudar. Então seja sábio, irmão, peça a Deus sabedoria e comece a se tornar um sábio aprendendo a ouvir aqueles que têm coisas boas para lhe oferecer. Amém? No versículo 7 agora, mas como o homem se torna sábio? Como que podemos nos tornar sábios? Ele diz no versículo 7, em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então ele ensina aqui o primeiro mandamento: se você quer se tornar um sábio, aprenda a temer a Deus. O que é a palavra temer? Ter medo é mais ou menos parecido com medo, mas não se trata de medo, se trata de respeito, se trata de referência, se trata de se importar com o que alguém pensa. Eu tenho respeito pelo meu pai, porque ele me ensinou coisas. E eu tenho respeito porque ele tem a sabedoria humana, a experiência de vida. Então eu ouço o que ele diz em respeito ao meu pai. Aí eu acho que eu tenho que fazer, mas eu vou lá e digo, pai, o que você acha desse negócio? O que você acha de eu fazer essas coisas? E aí o pai diz para o filho, ó filho, eu acho que isso não vai ser muito bom. Talvez se você fizer dessa e dessa forma, vai dar mais certo, porque eu já vi coisas dando errado assim. Então o sábio, o filho sábio, ouve. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é ouvir Deus falar e ouvir as pessoas que têm sabedoria, que são sábias mesmo humanamente, mas que têm boas intenções, que são do bem e não para o mal, que possam nos ensinar alguma coisa e aproveitarmos as coisas boas que as pessoas nos oferecem e podemos ouvi-las e atender. Então temer a Deus é respeitar Ele. E quando a gente fala em respeitar a Deus, é respeitar aquilo que Ele nos ensina, é respeitar os conselhos que Ele dá, é atender, pelo menos dizer, ouvir o que Deus fala e prestar atenção. Senhor, eu respeito, a sua decisão é melhor, Pai, é melhor eu cuidar disso dessa forma, é melhor eu calar, ficar em silêncio, do que eu criar tamanha confusão aqui nesse emprego, por causa desse chefe que fica provocando todo mundo. Você vai evitar menos problema, ficando calado. Às vezes você calado já é provocado, imagina você falando. E às vezes tem que ficar em silêncio, e às vezes a sabedoria, que é o Espírito de Deus, fala na sua consciência. Pare, você é uma mulher de Deus, não trate sua esposa assim, ou não trate sua esposa assim. Não fale essas palavras com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. O Espírito Santo fala, fique em silêncio, vai passar. Essa crise, esse nervoso, essa irritação vai passar. E se você falar agora, você vai criar um problema muito maior do que esse. Quantas vezes a sabedoria fala com você e você não dá ouvido? Não, ela tem que me ouvir, ele tem que me ouvir, ela diz. Sabedoria, peça a Deus, para você saber quando tenho que puxar o freio de mão e quando eu tenho que permitir eu falar alguma coisa, ou agir para alguma coisa. E Deus quer te dar essa sabedoria divinamente. E não é sabedoria humana você ir na escolinha ou ficar na cola do seu pai para aprender as coisas humanas. Deus quer te guiar espiritualmente, quer falar com você para o momento certo Ele te despertar. Não precisa agir assim e você puxar o freio de mão e dizer, opa, vou parar, não vou agir assim. Dentro do meu coração está falando para não agir assim. O Espírito está testificando. Você aprendeu a ser guiado pelo Espírito de Deus. Então ele diz, o primeiro passo, temer a Deus. Se você não se importa com o que Deus pensa sobre a sua vida, então você não vai ser sábio. Você vai ter uma sabedoria humana, e a sabedoria humana geralmente destrói as pessoas humanas. Geralmente são confusas e são fracas demais. Sabe por quê? Hoje a pessoa fala uma coisa e daqui 2 anos você vai conversar, ela já mudou de opinião sobre aquilo. Aí você fala, mas se era certo, por que agora não é? É igual o médico que diz, não, isso é bom, daqui 2 anos, descobrindo que não é tão bom assim. Aí, que sabedoria é essa? Que uma hora diz que é bom e a outra hora diz que não.
Mas a palavra de Deus não, ela diz que isso é bom e passa-se gerações e gerações e ela continua dizendo: isso é bom. Faça isso, perdoe o seu irmão, tenha paciência com o seu próximo, tenha amor para com o seu próximo, tenha compaixão, tenha misericórdia, e isso funciona sempre. E daqui 2 anos pergunte para Deus de novo e Ele vai dizer: faça de novo isso. Porque o remédio para esse problema no relacionamento às vezes é um pouco mais de compaixão, às vezes é um pouco mais de misericórdia com a pessoa que está ao seu lado. E isso sempre vai funcionar. Porque não é conselho de sabedoria humana, é conselho de sabedoria divina, o que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita, a Bíblia, inspirada por homens de Deus, inspirações divinas, que veio para instruir o homem naquilo que ele deve fazer e falar. É o que está em Timóteo escrito. Então é divinamente inspirado para nos dar sabedoria infalível. Conselhos e experiências de Deus é infalível para a nossa vida, no nosso dia a dia. Se você aprender a Bíblia, aprender a ler a palavra, entender ela e começar a pôr prática na sua vida, você vai ver que é infalível. Amém? Então ele diz: o primeiro, tema ao Senhor, se importe com o que Ele pensa a seu respeito, ou a respeito daquilo que você vai fazer. Porque se você tem um temor, você para pensar: Deus, está correto isso? Senhor, isso que eu estou fazendo, eu acho que não vai ser muito bom, vai provocar briga no meu trabalho, então eu não vou fazer, Deus, porque eu te respeito. O seu conselho é conservar a paz da família, da casa, do trabalho, e eu não quero criar confusão, Deus, porque não te agrada. Então você está temendo a Deus, você está dizendo: eu te respeito, Deus, porque a tua decisão é que haja paz. Você quer que a paz reine na minha casa, e eu quero fazer tudo para que os teus conselhos possam ser seguidos no meu trabalho, onde eu estiver. Então o primeiro passo, se você quer ser sábio, se importe com o que Deus pensa, se importe com Deus, tema ao Senhor. Não se trata de medo, Ele não está te ameaçando de te matar, mas Ele está dizendo: se você seguir os meus conselhos, você respeitar os meus conselhos, a sua vida vai dar mais certo. Amém? Versículo 8 está dizendo: por isso, meu filho, ouça a instrução do seu pai e nunca deixe de lado o ensino da sua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, que está dizendo essas palavras. Escuta o conselho, a instrução do teu pai e não deixe de lado o ensino da tua mãe. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque o primeiro contato que você tem com a sabedoria terrena é o seu pai e a sua mãe. Eles são a autoridade que Deus constituiu para transferir sabedoria aos seus filhos. Então ele diz: aquele que vê, lógico, a sabedoria, o pai e a mãe é o primeiro contato com o sábio que nós temos na terra. Na vida humana terrestre, o primeiro contato com a pessoa sábia que nós temos é nossos pais. Mas a sabedoria humana falha, por isso que alguns dizem: meu pai só bebia, meu pai não falava coisa com coisa, que sabedoria é aquela louca? Mas ele falhou. Mas porque a sabedoria humana falha. Mas Deus, como pai na sua vida, ainda que o teu pai e a tua mãe te deixem, como diz a Bíblia em Salmo 127:10, ainda que eles te deixem, eu não te deixarei e nem te desampararei, eu vou te acolher. Então, se você guardar a sua fé, meu pai e minha mãe, pode ser que eu não encontre bons conselhos, porque humanamente a sabedoria humana pode falhar. Eles podem não te dar o que deveriam dar, que é transferir a experiência, porque a sabedoria humana dá apenas ao homem experiências, para que ele possa transferir aos seus filhos, orientar eles, instruir eles. E ele fala aqui: ouça. Se você quer ouvir, primeiro temer a Deus, ouvir o que Deus diz, você já sabe ouvindo. E o segundo, ele diz: ouça seu pai e sua mãe. E se os filhos desprezam essas coisas, os conselhos que foram dados, bons, quando os pais exerceram a sua sabedoria humana, eles só caem em desgraça, irmão. Só se dá mal. Por isso tanta destruição na vida emocional das pessoas. Sabe por quê? Por causa da desestrutura familiares. Porque os pais abandonam suas carnes, porque as mães muitas vezes abandonam seus filhos. E é uma destrutura, e é onde os filhos precisavam buscar sabedoria e instrução para viver a vida. Eles encontram guerra, encontram pessoas cheias de drogas, de álcool, cheias de perturbações. E eles precisam dessa sabedoria durante a fase da sua formação para viver. E eles precisam ouvir do pai e da sua mãe. O pai é a instrução, a mãe os conselhos.
para poder lidar com a vida que lhe aguarda, porque o pai e a mãe vai passar e os filhos vão continuar nesse mundo, irmão. E eles têm que ter um emocional forte, a alma fortalecida, para poder continuar a batalha da vida. E ali diz que o primeiro contato que temos com a sabedoria na terra é os nossos pais. Por isso que Deus exaltou, dizendo: honre teu pai, honre a tua mãe, não despreze eles. Procure ouvi-los, procure aprender com eles, porque eles poderão te ensinar. Agora muitos pais falham, porque não temeram a Deus. Aí eles falham na sua sabedoria e abandonam as suas casas, abandonam os seus filhos. Mas a Bíblia diz: ouçam, o primeiro contato com a sabedoria que você vai ter, os primeiros sábios que você tem que ouvir na terra, depois de Deus, é o seu pai e a sua mãe. E ele diz: eles serão como enfeites na sua cabeça e um adorno no seu pescoço. Ouvir o pai e a mãe, honrar, atender, respeitar, seguir os conselhos, vai te evitar muitos problemas. E você vai ter como adorno os conselhos dele, assim, que tudo que eu ouvi, segui do meu pai e minha mãe, os bons exemplos que eu pude aprender, deu certo. E as pessoas vão honrar e ver que você se tornou uma pessoa digna. Por isso que a estrutura familiar é muito importante na formação emocional dos filhos, para que eles consigam ter sucesso na sua vida, para que eles consigam lidar com o sofrimento, com os problemas da vida. Por isso que Satanás luta tanto para destruir a família. Por isso tanta guerra para destruir os casamentos, para separar as pessoas, para que os filhos fiquem destruídos emocionalmente. Amém? Então preste atenção também, mais um pouquinho só, mais um pouquinho só, em nome de Jesus. Aí ele diz assim, nós vemos o versículo 9, vai ser honra para você ter esse contato com a irmã, agradeceu, minha mãe está viva, obrigado. Tem gente que não tem mais a mãe na terra, mas ela pode ouvir a mãe dela ainda falar com ela, e quando ela quiser trocar experiência com a sua mãe, ela vai ser uma bênção na vida dela. Ela vai falar de coisas que ela nunca ouviu talvez falar, e vai aprender coisas. Então é uma oportunidade com os sábios da terra, e os primeiros sábios aos seus pais. Então ele diz no versículo 10, do capítulo 1 de Provérbios: meu filho, quando os maus quiserem enganá-los com as mentiras, não permita que isso aconteça. Agora vem uma segunda experiência com a sabedoria na terra. O conselho que ele diz: você quer ter sabedoria? Então ele vai falar agora de redes sociais, que está aqui, Facebook, está falando: meus filhos, quando os maus quiserem enganá-los com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizerem esse convite, venham fazer parte do nosso bando. Está numa versão bem viva. Vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que de nada suspeita, vamos matá-los. Parece coisa de bandido isso aí. Mas a gente faz coisa parecida, sabia? As pessoas na internet matam mais que os bandidos na rua, você acredita? Destrói a vida das pessoas muito mais rápida do que vocês estão imaginando. E o pior é que às vezes não destrói, só apenas acaba com a reputação da pessoa, e a pessoa vive uma vida social desgramada, porque em todo canto ela é maldita pelas pessoas, ou é rejeitada ou mal falada. E isso às vezes era melhor morrer diante de situações. As pessoas desejam a morte por isso. E uma bendita internet, e uma bendita Facebook, WhatsApp, estou dizendo que é mal, que deve usar ou deixa de usar. Aí a sabedoria vai dizer para você como você usar, e você ouça quando o Espírito falar. Mas preste atenção, ele está falando que agora tem um problema. Primeiro Deus te fala a sabedoria, depois teus pais te falam, ouça teus pais, e depois o mundo vai começar a falar de sabedoria para você. Mas ele diz que o mundo, a conversa na sua maioria, são inspirações malignas. Os homens que nos rodeiam, muitas vezes, a grande maioria, é convite só para o mal, é o que ele está querendo supor aqui. Que você só encontra a pessoa, entra para o nosso grupo, entra para o nosso bando, vamos fazer aquilo que agrada, como falar das pessoas, como cuidar da vida do outro, como saber da vida. O que mais se faz na internet é querer saber a vida do outro, é querer saber dos artistas, é querer saber da vida do outro, só para ver se tem alguma desgraça para contar. Né? Ninguém conta coisa boa, só conta a desgraça dos outros com prazer de falar. Porque isso é da natureza humana. E ele diz, quando eles disserem para você, vamos fazer isso, vamos matá-los,
Vamos, aqui versículo 12. Vamos acabar com a vida do inocente. Vamos engolir o vivo, como a sepultura que engole os mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Não importa como nós vamos conseguir ficar rico. Se eu ganho like, isso que importa, né? Para alguns aí, não importa se eu estou falando mal, mentira do outro, o que importa é quantos likes eu ganhei com isso, quantos milhões de seguidores, ou quanto vão dar de dinheiro na minha conta, e destrói a vida de outras pessoas. Aqui está parecendo que ele está falando de bandido, mas ele está falando aqui de pessoas que praticam o mal, e tem várias formas de se praticar um homicídio, e falar mal do teu próximo é para Deus como um assassinato. Você está matando aquela pessoa, quando você começa mal, caluniar a vida daquela pessoa. É muito sério para Deus isso. Uma unidade para não se tornar réu no julgamento de Deus. Porque Deus às vezes toma na frente das pessoas que são falsamente acusadas e Ele vem com justiça sobre a sua vida. E se Ele te pesar na balança e dizer, você está insistindo em fazer a coisa errada, eu vou dar um break agora para você parar disso. E cair na mão de Deus, irmãos, é uma coisa terrível. Não queira cair na mão de Deus, porque você vai sofrer uma justiça que ninguém pode parar ela. Então vamos lá no versículo. Ele disse, 13, conseguiremos riquezas de toda espécie, não importa como, vamos continuar fazendo mal. Versículo 14 diz, venha fazer parte do nosso bando, tudo que ganharmos será dividido em partes iguais. Coisa de bandido mesmo. Versículo 15, não siga o caminho dessa gente, meu filho. É o que ele diz como sabedoria. Fique longe deles. Aí ele diz no versículo 16, pois a inclinação natural deles é para a maldade, pensam somente em derramar sangue. Então ele diz, versículo 16, pois a inclinação natural deles é para a maldade, e só pensam em derramar sangue. Eu vou finalizar daqui a pouco. Agora vamos no versículo 17. Eu sei que você está prestando atenção, eu creio. O Espírito está falando com você da forma que Ele quer. Mas eu tenho que falar, irmãos, porque é isso que Deus mandou falar. Versículo 17, ele está dizendo, quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. Aí entra um enigma, e que só a sabedoria pode decifrar. Em vão o caçador arma a sua armadilha, se o pássaro está vendo. O que ele quis dizer então, quando ele estava falando, não siga o conselho das pessoas más, que vem com a sua sutil sabedoria, querendo dizer que a coisa ruim é boa. Vamos falar mal das pessoas, vamos matá-las, vamos destruí-las, vamos se aproveitar das riquezas dela, não importa quanto nós vamos ganhar, e se ela vai ser destruída ou não, sem se importar com as pessoas. A sabedoria humana no mundo social, vamos dizer assim, ela não tem dó. Ela não tem dó das pessoas. Ela só importa com resultados e com lucro. Só importa com quanto ela vai ter. Qual a vantagem que ela vai ter. Mas ele diz que isso é uma falta de sabedoria. Não é uma sabedoria. Porque ele diz, o caçador que arma uma arapuca e sabendo que o pássaro está vendo, o que ele está fazendo? Só tem eu aqui. Ele está perdendo o tempo dele. Por quê? Porque o pássaro não vai entrar. Se eu armo uma armadilha para um bicho, o bicho vê, você acha que ele vai lá? Ele vai olhar e dizer, eu sou besta para entrar nessa gaiola. Estou vendo que ele está armando ali, ele sai de perto. Enquanto ele vê o caçador montando, ele diz, em vão. O cara perde tempo. Então quando você se junta com as pessoas para praticar a maldade, você está perdendo o tempo da sua vida. É isso que ele quis dizer. Porque nada vai funcionar do jeito que você espera. No final vai ser destruição para a sua vida. Então as pessoas perdem tempo quando ficam praticando a maldade com o outro, esperando ter grandes vantagens na vida, ou viver uma vida de grande sabedoria, porque segue o que o mundo diz para você. Então preste atenção, versículo 17 ele diz, 18, esses homens não percebem que montam armadilha contra as suas próprias vidas, eles planejam a sua própria destruição. O versículo 19 ele diz,
Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riqueza. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede. Versículo 20: a sabedoria anda pelas ruas, pelas praças, gritando em alta voz, querendo ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, para as portas da cidade. Deus está falando à humanidade, às pessoas, ainda há tempo. Ouça a sabedoria divina, siga a sabedoria divina, porque ela vai te dar uma vida muito mais próspera, resultados muito melhores do que você está imaginando. Seguir os conselhos dos maus só vai te destruir. Seguir o que o mundo quer te oferecer como uma forma de prosperar, de ter riquezas, só vai causar mais sofrimento na sua vida. É o que a sabedoria está dizendo em Provérbios. Então ele diz: a sabedoria, o Espírito vai em todos os cantos para falar com as pessoas. Ouçam o que Deus tem para falar, mas as pessoas desprezam a sabedoria. Ele diz: até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão o conhecimento? O versículo 23 ele diz: ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhes mostrarei o meu plano para as suas vidas. Eu já chamei tantas vezes a vocês e vocês recusaram. Estendi a minha mão convidando, mas ninguém me deu importância. Versículo 25: vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Versículo 26: por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias do medo e da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Quando aquilo que temem ocorrer com vocês como uma tempestade, quando uma desgraça cai sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e pela dor, então vocês me chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabe por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e recusaram temer ao Senhor. Está acabando já. Então ele diz: vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que as minhas repreensões eram inúteis. Por isso vocês comerão os frutos amargos de sua desobediência e fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim. Tolos, vocês pensam que tudo estava bem enquanto caminhava passo a passo para a destruição. Quem me ouvir e obedecer viverá em paz. Repete comigo: quem me ouvir e obedecer viverá em paz e em segurança, sem ter medo do mal. Versículo 33 é o final de Provérbios 1. O que ele diz? Se você não buscar sabedoria antes que o dia da calamidade, do sofrimento bata na sua porta, no dia que o sofrimento vir, aí é meio, a gente vê ele falando assim: vocês vão buscar ajuda. A sabedoria é Deus dizendo, o Espírito de Deus dizendo: vocês vão buscar a minha ajuda e eu não vou poder ajudar vocês. Sabe por que não vão poder? Porque no momento que você precisava tomar a decisão, você não vai ouvir mais ele falar, porque você já tomou a decisão errada e causou sofrimento na sua vida. Então ele disse: no dia da calamidade, quando as coisas vêm de repente e acontecem, aí você não tem sabedoria, você não vai saber como sair ou se livrar daquele momento. Por isso que ele diz: quando a sabedoria bate nas portas, nas ruas, nas casas das pessoas, Deus, o Espírito de Deus, está constantemente falando. Você liga a televisão, olha esse pastor de novo, liga aqui uma palavra, liga a palavra, vai ver a Bíblia, chega em casa, vai com essa palavra de novo, e você se despreza. Mas era o momento que você adquirir sabedoria, de ouvir os conselhos bons, ouvir pessoas falar das coisas de Deus, ou então ouvir o que a sua esposa tem para falar, o seu esposo tem para falar para você, e atentar, para que quando vier o sofrimento, você lembrar bem que a minha esposa disse: é melhor eu não fazer isso, bem que o Senhor diz na palavra dele, é melhor eu não agir dessa forma. Então ele vem dizendo no final: talvez aquilo que você tema que aconteça, cuidado, porque um dia pode acontecer. Só que o problema não é que Deus não quer o sofrimento nosso, mas o sofrimento vem no acaso, às vezes, ou nas calamidades da vida.
Acontecem coisas que às vezes é impossível impedi-las, mas Deus pode nos livrar. Ou quando cabe a nós tomar a decisão para sair dali, ou para não agir, para agir naquela situação, nós precisamos da sabedoria. E ele diz: no dia da calamidade, se você tiver sabedoria, até revelação o Espírito Santo traz para você. Quando ele quer te livrar até de um acidente, ele diz: espera aí, não vá ali agora, espere mais um pouco, porque você fica sabendo, até mesmo que o carro que pegou a pessoa, na hora que você atravessou a rua. Estou dando exemplo, não é que Deus te colocou e outro não era privilegiado. Mas quando você vive uma vida de oração, até no perigo, o Espírito Santo fala com você: cuidado, não sai agora, cuidado, ore primeiro, cuidado, não vá lá agora, espere um pouco. E muitas vezes se trata de um livramento, se trata de Deus livrando você do sofrimento. Ou quando uma coisa acontece, o Espírito, você está cheio de sabedoria, o Espírito Santo cheio da palavra de Deus, o Espírito Santo já fala para você: calma, não desespere, age dessa forma. Devia você desesperar, ajoelhe antes, fala, olha agora, e começa a ordenar que aconteça isso no hospital, a ordenar isso que aconteça nesse trabalho. Agora vai trabalhar, e às vezes você vai trabalhar e chega lá e fala: agora fique quieto. Você sente o Espírito falar com você, dando sabedoria para você se controlar, para você falar palavras diferentes do que você gostaria às vezes naquele momento de falar. Mas está cheio de razões humanas, e às vezes a sabedoria, o Espírito de Deus fala para você: não fale dessa vez, fique em silêncio. Então fale diferente, não xingue essa pessoa, fale com calma, com tranquilidade. Isso é sabedoria de Deus, que às vezes fala conosco. Quando ele diz: bate na porta, e a gente não quer dar ouvido, ele estoura, porque no dia que vir um problema, você vai lembrar de mim, mas já foi, já aconteceu. E depois que a gente peca, só nos resta pedir perdão a Deus e lidar com a consequência dos pecados. Porque há consequências que podem ser, vamos dizer assim, corrigida, ainda pode ser diminuída a consequência, mas há coisas que não tem como corrigir a consequência, por causa da decisão errada. Então, no dia da calamidade, quando acontece uma coisa, você vai ter direção do Espírito Santo, sabedoria, para dizer não, para lidar com aquele problema de uma forma sábia, para que aquele problema não aumente ou cause maior destruição na sua vida. Então, a sabedoria é importantíssima. Provérbios 1, nós vamos começar a ler Provérbios inteiro. Você vai ler bastante comigo. Provérbios. E meditar sobre essas coisas de sabedoria, de discernimento, de revelação do Espírito Santo. E nós vamos falar muito sobre essas coisas, amém? Então, começa a partir de hoje. A palavra de Deus em Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai lhe dar sabedoria. Eu não me acho tão usado, então eu começo a orar. O Espírito Santo vem habitar em mim. Ele tem mais sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com os meus negócios, para lidar com o meu esposo, com a minha esposa. Ele vai te dar sabedoria, se você orar com o coração sincero. Amém? E Provérbios está aqui escrito para te ajudar a refletir sobre atitudes que você deve ter sábias no seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para você, e que o Espírito Santo venha ajudar você a entender mais do que eu estou falando. Vamos ficar de pé para a gente orar, né, e agradecer a Deus. Passou um pouquinho. Glória a Deus. Senhor, nós oramos, te agradecemos por esta palavra. Obrigado, Pai, porque Tu estás aqui falando com as pessoas. Não vejo isso, Pai. As pessoas às vezes ficam, meio agitadas, mas Deus, o Espírito está falando no coração e no Espírito de cada um da sua forma. Pai, que essa palavra tenha despertado nele e nela uma necessidade mais profunda do que ficar, Pai querido, questionando a vida, a se encher da sabedoria de Deus para lidar com a vida e transformar as coisas ruins em coisas boas, lutar de uma forma sábia que vem do Espírito Santo para lidar com as situações difíceis que ele está vivendo, que ela está vivendo. Pai, que nesta noite ele possa lembrar das palavras de Provérbios 1, que ele possa ler, ela possa ler novamente, e Tu venha falar tremendamente ao seu coração, que eles comecem a ouvir e a atender a Tua voz,
que eles saibam que o princípio, o primeiro passo de se ter sabedoria é temer ao Senhor, é se importar com o que a tua palavra diz a respeito da sua forma de viver e começar a mudar as suas atitudes. Ajuda ele, ajuda ela, Pai. Dai agora o que ela precisa, o pensamento, as palavras que ela precisa, que ele precisa, para que a sua vida comece a mudar, Pai. Nós te agradecemos, porque a sabedoria está aqui conosco, o Espírito de Deus está aqui conosco, e nós te agradecemos por esta palavra, que possamos ser instrumento de bênção, enquanto vivermos neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Ele.